Olá pessoal, começando mais uma edição do podcast do Curta Mais, a gente tentando entender essa situação toda aqui, né? Esse ambiente novo pra gente, apesar de eu ter nascido no rádio e depois fui parar em televisão e agora podcast caiu nas graças do mundo, né? E a gente tem percebido tanto que essa forma de distribuir conteúdo tem funcionado e a gente, desde 2006 que a gente distribui bons conteúdos, conta boas histórias através das várias plataformas. A gente está fazendo uso aqui do podcast e replicando também todo o conteúdo produzido aqui nessa salinha, nesse QG, que em breve tem novidades aí, a gente vai estar de casa nova, com cenário novo. A gente também está replicando no nosso canal do YouTube. Só seguir lá, Curta Mais, apertar ali a notificação do sininho. Eu nem sei como é que funciona esses negócios, como é que tem que falar não, mas você tem que entrar lá no canal, apertar lá a notificação para você receber, sempre que tiver novidade lá, você receber em primeira mão. Eu sou Marcelo Albuquerque e é um prazer e uma honra para mim ter você aí do outro lado, aonde quer que você esteja, no carro, fazendo aí a sua atividade física. Eu gosto muito de ouvir podcast quando eu estou na estrada. Eu consumo podcast mesmo, adoro viajar, especialmente para ouvir podcast. E a edição de hoje, o episódio de hoje, eu tenho certeza que talvez você não tenha ouvido falar desse cara, mas a história dele é inspiradora. Eu já tive a oportunidade de bater papo com ele, de entrevistá-lo numa emissora de rádio que eu participei, que eu estive. Já ouvi também ele contando um pouco da sua história de vida, compartilhando um pouco da sua experiência profissional, e eu tenho certeza que no programa de hoje, no episódio de hoje, muitos insights aqui para você que está pensando em pivotar a vida profissional, seus negócios aí, a sua carreira, muita coisa boa, porque é um cara que hoje, com 47 anos, chegou no topo de uma das empresas hoje mais desejadas por muita gente para trabalhar nela, e mesmo uma empresa que tem sido vista com muita atenção pelo mercado, pelos investidores, porque é uma empresa goiana, nascida em Goiás, que em 2022 está completando, se não me engano, 66 anos de idade. Daquelas marcas heróis da resistência, porque não é para qualquer um, nessa economia louca que a gente vive nesse nosso país, uma empresa chegar a 66 anos é um feito. E hoje esse cara, que já esteve do lado de trás do balcão, eu acho que na verdade ele continua atrás do balcão. Com certeza. Ele começou muito novo, trabalhou, a gente vai ver como é que tudo começou, como é que essa veia empreendedora dele começou, mas ele já foi vendedor de loja, foi vendedor de calçado, cheirou muito chulé alheio. Já ajoelhei muito. Já ajoelhou muito. Vendeu, já trabalhou em lojas de eletrodomésticos, já esteve em cargos estratégicos também, em grandes redes, como foi o caso da máquina de vendas, leia-se Ricardo Eletro, entre outros players aí desse mercado do varejo nacional, e hoje ele ocupa o cargo máximo na gestão da Novo Mundo, que é hoje o maior marketplace, a maior empresa varejista de Goiás ou do Centro-Oeste. Ele vai aqui me corrigir, vai me ajudar com a informação. José Guimarães, queria muito... custou a gente estar aqui, né? Mas deu certo. Esse ano tá difícil, tá? Foi ótimo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Participar dos projetos do Curta Mais sempre é muito inspirador para nós, né? A gente está junto há algum tempo, sempre participando de tudo que você tem de interessante para divulgar para o cidadão goiano e região, essa região toda, Goiás como um todo, te segue, em outros estados também. Mas é importante falar que para mim é um prazer estar aqui mesmo, tá? Estou muito satisfeito de estar aqui. Ainda mais falar da nossa Novo Mundo, falar da nossa cidade, falar de tudo que tem pra gente falar. Pois é, esse sotaque meio arrastado, assim, parece que é do Goiás, mas na verdade é nosso vizinho, nosso irmão nasceu em Minas, né? Sou mineiro da cidade de Divinópolis, interior de Minas. Terra de Girigeno. Tem terra de tanta coisa, cidade maravilhosa, 105 quilômetros de BH. E começou lá a vida. Comecei lá. De trabalho? Comecei lá, comecei muito novo, 12 anos de idade já estava no varejo, né? Comecei como atendente de loja mesmo. Antigamente tinha isso, a gente podia com 12 anos ter a carteira assinada e começar no meio período e tal. E eu sempre tive vontade de trabalhar e queria ajudar a família e comecei muito novo. E
A primeira experiência foi realmente com calçado, aprendi a ajoelhar. Na verdade é isso, não é só sentir o cheiro, você tem que ajoelhar, né? Você tem que subir aquelas escadinhas difíceis das lojas de calçado para pegar produto, é luta, mas serviu demais, foi uma base importante para o meu aprendizado. Você citou aqui o fato de ter começado aos 12, eu comecei muito cedo também, sem exagero, aos 7 anos, lá nas praias de Vitória do Espírito Santo, eu já vendia lá o meu chup-chup, que aqui em Goiás a gente chama de laranjinha. E hoje há um entendimento aí da sociedade que a gente vive hoje aqui de que criança tem que estudar, tem que conciliar estudo com trabalho. A criança tem que brincar, na verdade, e estudar, não tem que trabalhar não. O que você acha disso? Você e assim como eu também começamos tão cedo na labuta. Bom, talvez não seja, na minha opinião, seja contrária. Polêmica. Muitos cientistas aí, né? Porque eu tenho 3 filhos e eu procurei criar meus filhos explicando e ensinando que existe uma troca. A vida não pode ser só coisas boas, ou só curtição, ou só brincadeira, né? Então, todos os meus filhos, eles, de certa forma, executam algum tipo de trabalho. Hoje em casa, ajudando a mãe, ajudando o pai, ajudando, sei lá, às vezes um vizinho. Mas eu não acho que as coisas têm que ser só de um lado ou só de outro. Não. Acho que as crianças têm que focar nos estudos mesmo, né? Ela tem que ter o tempo de brincar também. E tem que ter o tempo de trabalhar, de alguma forma. Não, talvez, eu acho que o trabalho que a gente está falando aí, que eles tanto sinalizam, às vezes é um trabalho escravo, né? Um trabalho infantil descontrolado, né? Mas a criança já aprender a ter que fazer essa troca para poder ajudar a família, ajudar nos trabalhos de casa, eu acho que é muito importante. Na nossa época, parece coisa de papo de velho, né? Mas na nossa época, o trabalho era muito específico, era bem braçal, era mais artesanal, e hoje a gente vê que muita coisa mudou, as plataformas mudaram, muitas profissões estão cada vez mais em desuso, né? E futuristas aí, especialistas aí dizem que muitas profissões que a gente conhece hoje em dia, como jornalismo, de advogado, muitos profissionais, essas profissões vão morrer com o passar do tempo. Então eu também tenho filho pequeno, e a gente vê que eu nasci na era analógica, né, e vi essa migração para o digital aí acontecendo e continua acontecendo debaixo do meu nariz aí. Então essa geração atual aqui, ela já nasce muito conectada. Então você vê o meu filho de 1 ano e meio já sabe mexer num tablet. Passa o dedinho, ele olha ali e já vê que consegue abrir um botão ali só no deslizar do dedo. A Novo Mundo está passando por esse momento de transformação. E como lidar com esse choque geracional aí, com essas novas mudanças, aí eu estou falando especificamente sobre educação de filhos ainda. Perfeito. Como permitir, por exemplo, algumas coisas de conectividade, de tela, de videogame, e não deixar essa turminha se perder aí com as futilidades? Poxa, meu amigo, esse é um tema que ele é bem atual mesmo. Os pais aí, grande parte dos pais sofrendo, né? Eu sigo dentro de casa, como eu sigo de certa forma na empresa, como eu sigo na minha vida, né? Eu vou reforçar novamente a questão das trocas, né? Meus filhos têm celular, sei lá quantos anos, muitos anos. Tem videogame também. Mas para utilizar o videogame, para utilizar o celular, as notas têm que estar vindo junto, tem que estar vindo junto, né? Ajuda para a mãe nos afazeres da casa, com algum apoio que ela precise. Os filhos têm que compartilhar desse apoio também. Então eu entendo que quando você coloca limites e mostra que os filhos podem usufruir de tudo que um pai e uma mãe pode fazer, desde que eles estejam apostos para ajudar a família, para se desenvolver, para cumprir suas obrigações, cara, não tem problema. O problema é quando você deixa ele às vezes virar a noite no videogame e ele fica dormindo na sala de aula. Agora vamos passar para o ambiente profissional. Como é que é lidar com essa nova geração tão conectada, e aí eu não sei se eu vou falar besteira aqui, ao mesmo tempo tão dispersa, difícil de focar,
né, começar e terminar, por exemplo, determinadas tarefas, gente boa demais em iniciativa e ruim demais de acabativa. Não é uma crítica aqui, mas talvez uma constatação desse choque geracional que a gente está vivendo. E você comanda quantas pessoas? Hoje, diretas, 2.500 pessoas. 2.500 funcionários tem a Novo Mundo. E aí, muita gente nova, inclusive. 40% do meu quadro é de Primeiro emprego. Jovens que estão... Falar sobre isso para mim é um prazer, porque eu até arrepio quando eu vou falar desse assunto, porque você falou de 2 pontos antes aqui que são importantes. As profissões vão se adequando, morrem-se algumas, nascem outras. É natural da evolução, né? Mas eu entendo que tem uma parte importante dessa evolução que estava sendo desperdiçada no que diz respeito ao jovem. No meio do projeto da transformação da Novo Mundo, que é a Novo Mundo que você conhecia hoje, que conhecia antes, não é a mesma Novo Mundo que você conhece hoje. Novo Mundo hoje, na verdade, é novomundo.com. Ela é a primeira rede varejista 100% omnichannel mesmo. Quando eu digo isso é porque todos os processos, os preços de site de loja não são diferentes, a nossa comunicação é integrada, e você sente na loja uma diferença. Vamos explicar melhor rapidinho esse conceito aqui de omnichannel? Omnichannel, na verdade, é o seguinte: hoje existem os canais digitais e físicos, e dentro dos canais digitais você tem televenda, você tem o WhatsApp, você tem o site, você tem o aplicativo, e você tem a loja física. Em alguns anos atrás, quando o site começou a se desenvolver, foi desenhado que a loja física ia acabar. No meio do caminho, começou a cientistas voltados para o varejo, né, para os negócios, identificar que, opa, não é bem assim não. A experiência de compra que manda. Então, às vezes, o cliente não quer comprar só no site, não quer comprar só na loja física. Ele escolhe onde quer ser, onde que é o melhor canal para ele. Então, daí nasceu essa multicanalidade, para aquele cliente que ele compra pela marca, ele não compra pelo canal. Um dia você pode comprar pelo telefone, um dia você pode querer comprar na loja, um dia você pode comprar no site, ou no celular. Então, isso é quase que você querer tolir um cliente para comprar do jeito que você tem de canal. Todo mundo entendeu no passado, alguns anos, 3 anos atrás, quando a gente começou esse projeto, que o foco é a experiência. Qual é a melhor experiência? Qual é a melhor jornada de compra? Nós estamos falando de choque de geração, quero que você volte a esse assunto. Como é que está sendo lidar com essa geração aí de 40% primeiro emprego? Mas você está falando de uma transformação absurda que foi feita de uma empresa de mais de 60 anos, quase 70, né? 66 anos de história. Com certeza muita gente que nasceu lá e está trabalhando há 50, 40 anos ali. E aí eu lembro claramente, como se fosse hoje, que o vendedor do varejo sempre teve muita resistência com a internet, porque você chegava lá com um print de falar, mas o site aqui tá, o cara já te olhava e falava, não, mas o site é outra coisa, o site não sei o quê, não tem a garantia. Sempre criava uma resistência. Como é que foi, ou como está sendo, essa transformação digital? Você está tendo que abrir mão de parte da sua equipe, ou essas pessoas mesmo mais antigas estão aceitando bem essa transformação, estão querendo mudar? Infelizmente, no meio do processo foi identificado que realmente essa geração do vendedor convencional, ele não se adequa a esse modelo multicanal, porque ele existe essa barreira, mesmo porque ele era um vendedor que recebia comissão, então ele tinha na cultura, quanto mais clientes ele atendesse e já pulasse para outro e não desse aquele atendimento, sabe, bem feito, com tempo, com calma, que é o que a gente gostaria dentro da jornada, ficou claro que a gente tinha que mudar o perfil. E aí foi muito difícil encontrar o perfil certo, foi motivo de muita pesquisa, muito investimento também nisso, em pesquisas, em perfis, até a gente encontrar o perfil certo. O perfil certo é um perfil que é voltado para causas, é um perfil que quer ajudar o próximo, ajudar na coletividade e ao mesmo tempo se capacitar. Foi por isso que o primeiro emprego e aquele jovem em transição que quer estudar, que quer buscar uma carreira, que dá prazo para isso, foi escolhido como o nosso consultor de operações. E hoje o consultor é a maior arma que a novomundo.com tem, mais do que a tecnologia, mais do que tudo. Tá, mas e aquele atendimento personalista, mais customizado, mais pessoal? Você disse que era uma característica do vendedor das antigas.
como manter isso, sendo que o atendimento continua sendo e vai continuar sendo sempre o grande diferencial, mesmo no ambiente omnichannel, né, tudo integrado? O consultor hoje, ele dá um atendimento ainda superior ao vendedor, por incrível que pareça. Porque ele vai pegar você e vai te dar a atenção daquilo que você precisa, não daquilo que ele quer te vender. Pode ser que o que você precisa é um produto menor, que ele vai ganhar menos comissão se fosse o vendedor. Ele nunca ia te oferecer, ele ia tentar te vender sempre um produto mais caro, um produto que ele ganha comissão. Tem esse conflito de interesse. O consultor, ele tem a remuneração dele, um salário fixo e a formação acadêmica dele. Eu fui lá nas escolas, sobretudo as escolas públicas, e pesquisando, conversando com esse jovem, identificando, você quer cuidar da família, você quer estudar, o que você quer? E dentro dessa análise de perfil, saiu um perfil maravilhoso que ele quer. Ele é voltado para as causas, para dar uma experiência, se a causa é entregar experiências de compra surpreendentes sempre para aquele cliente, isso vai gerar riqueza para o cliente, para a empresa e para ele, porque eu vou poder custear a formação acadêmica dele, é tudo que ele quer. Então o seu vendedor hoje, vendedor da Novo Mundo, não ganha comissão? Eu não tenho vendedores, não. Só tem consultores que não são remunerados por comissão. Pois é, e isso é muito disruptivo. Isso Né? não existe. Você vende vendas. Eu O sei. vendedor raiz, Precisa do incentivo. ele é estimulado com a Incentivo. comissão, com Claro. variável. É claro. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu ganho, é até uma cultura americana, que o cara lá trabalha por hora, então quanto mais ele Perfeito. trabalha, mais ele vai ganhar. Então, cara, não é meio maluco? Essa conta fecha? Ela tinha que fechar, ela nasceu assim. Por que a gente precisava mudar a concepção do atendimento? Primeiro, a jornada e a experiência para o cliente foi a base. Segundo como é que a gente consegue fazer o mesmo preço do site na loja? Quem faz isso hoje? Você conhece alguma empresa que faz isso hoje? Só na propaganda. Isso. Né? A Novo Mundo, você chega, o preço está no site, está no cartaz da loja, é o mesmo preço. E o meu preço é competitivo para site. Hoje, 100% das lojas, 100% dos produtos. 100% dos produtos é o preço do site. Inclusive aqueles que são de terceiros ou não? Marketplace, Marketplace, mesma coisa. É o Claro, mesmo você tem preço. que ter o produto lá, né? Ou não, né? Na realidade, às vezes você compra pelo celular dentro da minha loja e eu faço o mesmo preço, você está lá na loja. Mas o ponto importante a gente precisava ter um efeito que era redução de custo mesmo, poder ter condição de ser competitivo a ponto de ter o preço na loja, e tinha que ser alguém que fosse inspirada num show de atendimento. Hoje, a gente saiu de uma avaliação de NPS, que é aquilo que o cliente avalia se ele voltaria a comprar ou se ele indicaria essa empresa. Nós saímos de 56 pontos para 70. 70 é excelência. É como se todos aqueles que não indicariam, você tem aquela base que é promotor e os detratores, você desconta, ou seja, hoje a Novo Mundo tem mais de 85% dela de promotores. Isso é um case, né? Hoje você está no comando de uma das maiores empresas. É a maior varejista do Centro-Oeste? Centro-Norte. Do A Centro-Norte, gente tem loja até em Boa Vista, em Roraima. né? E hoje, no ranking aí das maiores varejistas nacionais, como é que está a Novo Mundo? Hoje, na verdade, é o seguinte, a gente está entre as 10 maiores, porque com o fechamento, com o encerramento da máquina de vendas, que tinham 5 grandes varejistas regionais, ficou-se a Via Varejo, a Luiza e um mundo de varejistas de médio porte. Então você tem um bom varejista lá no Manaus, você tem bons varejistas no Sul, ao das duas. Nós citamos aí duas gigantes, né? O Magazine Luiza, a Via Varejo, e a Novo Mundo quer essa briga? Quer se tornar número 1 no Brasil? Na verdade, o nosso propósito é não queremos ser a maior loja do mundo, queremos ser a melhor para você. Então, eu estou falando do mundo, não estou falando do Brasil. Eu quero ser a melhor mesmo. Então, na verdade, não está colocando limite. A gente quer ir fazendo um par e passo como a gente sempre fez, né? Vocês copiam alguém no mercado? Vou te falar, esse é um ponto importante. Eu acho que as empresas perdem a identidade quando elas copiam alguma coisa. Esse modelo nosso é super autoral. Tendência é tendência. Então a gente pesquisou muito tendências para construir o nosso modelo. Um modelo que é com jornada totalmente sem atritos dentro da loja. Que tem um consultor que não é remunerado por comissão. Que mudou até a marca, que era até 65 anos atrás, era Novo Mundo, se tornou novomundo.com,
tendo até a validação, a chancela do fundador, porque eu falei assim, minha empresa mudou, mas não tem como segurar essa juventude. O nome agora é Novo Mundo. Sou Luziano, sou Luziano, poderia falar assim, não, sim ou não. Ele falou assim, esse é o nome novo da minha empresa. A minha empresa mudou. Eu estou feliz, minha empresa está viva. Ela está viva, está pujante de novo. Então, felicidade, Marquesa. Eu tive a alegria, né, o privilégio de conhecer o seu Luziano. Eu era um moleque de 20 anos, 20 e poucos anos, eu estou com 46. E eu estava numa rádio, a Rádio Aliança, rapaz, e eu fiz um programa, tipo aquele do Domingão do Faustão, aquele Arquivo Confidencial. Ah, que legal. A esposa dele, Dona Edna, me ajudou a produzir, o Carlos Luceno entrou ao vivo por telefone, então foi uma coisa assim que ele chorou igual menino. Que legal. E naquela época, 26 anos atrás, sem exagero. E foi um momento muito bacana de uma empresa que naquela época tinha 40 anos, mais ou menos. E é impressionante e é isso que eu quero que você comente isso, você assumiu o cargo mais alto de uma empresa de origem familiar e que continua familiar, né? Que continua familiar. E eu achei isso foi uma surpresa para o mercado, porque o seu Luziano preparou a família, especialmente o filho, o Carlos Luciano, para sucedê-lo, o que fez, e logo depois o Carlos Luciano, um auge novo, né? Cheio de vitalidade, cheio de projeto, o cara resolveu trazer um profissional do mercado para assumir o comando da empresa da família. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: você é a rainha da Inglaterra lá no Novo Mundo? Coitado. Ou você é o CEO de fato e de direito? Você comanda a mesma empresa, Guimarães? Sou o diretor, uma curiosidade. Diretor executivo da Novo Mundo, com todas as responsabilidades, poder de decisão. Eu tenho um documento que são os níveis de alçada. Então, sim, você tem liberdade para trabalhar. Isso a empresa mudou por isso. Perfeito. Na verdade, o Carlos, ele deixou o comando do Novo Mundo pela quantidade de negócios que o grupo tem, né? Uma holding que tem de agronegócio a ramo de shopping centers e indústria de imóveis, muito grande. Guimarães, eu assim, sem desmerecer você e sua competência, mas assim, eu te falo assim, o mérito não vou dizer que é todo, mas é muito da família, especialmente do seu Luziano, pelo desprendimento. Porque assim, a gente vê, historicamente, muita empresa, muito empresário, fundador, preferir quebrar do que deixar outra pessoa cuidar do filho dele, cuidar da empresa dele, cuidar da história dele, tipo, interferir demais e preferir quebrar a empresa do que trabalhar um processo de sucessão e a gente perceber isso de uma empresa, de uma cultura goiana, né, uma cultura do interior do Brasil, que está funcionando e que é possível, né? Então hoje, quais são os planos para o futuro da Novo Mundo? O IPO? Tem por aí? Com certeza. Eu acho que assim. Acho que na verdade assim, não existe uma pressão para isso, existe uma pressão para fazer uma empresa consistente. E desde o início, quando eu assumi a cadeira, eu tinha a principal obrigação de fazer essa transformação do modelo. Porque o modelo que a gente trabalhava, que é o convencional hoje, ele está em rota de colisão com a morte, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista. Já visto os números que você deve estar vendo aí, a divulgação de queda da bolsa de vários varejistas, porque esse negócio mudou muito. E tem muitas empresas ainda trabalhando de forma convencional no mundo que não tem nada de convencional mais. Um pouquinho atrás, dando 2 passinhos para trás, eu estou no grupo há 9 anos, vai fazer 9 anos. Então, assim, eu vim com uma vontade, né? Entreguei praticamente tudo aquilo que eu combinei com a família, para e passo, ganhando espaço ali dentro. Você começou no Novo Mundo em que função? Diretor de vendas e operações e marketing, foi cada dia chegando um pouco mais de responsabilidades e as entregas foram vindo, né? Até chegar um momento que 80% da empresa estava sob meu comando. Então, financeiro e área comercial compras que não estava. Passo legal para assumir o negócio muito. E eu tinha conquistado a confiança, né, tanto do Carlos, que era até então o presidente da empresa, do seu Luziano, que é o fundador, que conhece todos os números da empresa. Então, nessa formatação,
foi quase que algo normal, apesar de ser complexo mesmo, você está certo. Ser o primeiro presidente executivo profissional de fora da família, você tem que ter uma conquista diferente no negócio deles. Mas foi uma transição quase que normal mesmo, porque foi seguindo o barco, né? E como a empresa ela se mantém ainda familiar, apesar de você estar dizendo aí, já está fazendo spoiler aí de um possível IPO, mas vocês estão trabalhando para isso? Não, a gente está fazendo um pouco mais do que isso. Eu estou preparando a empresa para que ela possa tomar a decisão que ela quiser, porque ela vai ter uma geração de caixa muito consistente para fazer a sua própria expansão. Ela vai ter uma geração de caixa, um resultado que pode algum fundo querer ser sócio e ela tomar a decisão de fazer ou não, e que vai poder seguir sua expansão, acelerar sua expansão. Ou a gente pode, com o que eu acredito também, pelo nível de executivos que ela tem hoje, de fazer uma preparação tão bem feita que a gente não precisa nem de sócio, a gente consiga abrir o capital dela e com um nível de assertividade gigantesco. Isso tá assinado na pedra que a gente vai fazer? Não. O que está assinado na pedra é que essa empresa vai dar muito resultado dentro desse modelo. Bom, vamos entender um pouquinho, porque eu acho que isso é bom para quem tem empresa, independentemente do tamanho. Como é que funciona as tomadas de decisões de uma empresa do tamanho de uma Novo Mundo? Você tem ali o fundador, o seu Luciano vivo, você tem o Carlos Luciano, você tem a família. Qual é o nível de participação, vocês andam em conselho, tem um conselho da empresa, vocês se reúnem para tomar decisões mais importantes assim, para o grupo? O Novo Mundo é uma empresa profissionalizada há muitos anos. Ela tem conselho de consultivo de administração, né? Ela tem também conselho de família, então tem um estatuto de família para poder não ter nenhum tipo de conflito, é uma família muito organizada. Nesse sentido, a empresa tem um conselho hoje tendo 3 pessoas, né, que são da família, são sócios, é o Carlos Luciano, o Agenor Braga e a Patrícia Sepúlveda, que são sócios da Novo Mundo. E temos 2 conselheiros independentes, profissionais mesmo, um mora nos Estados Unidos, foi o presidente da Bosch, Sérgio Barcelos, e temos também um professor da Dom Cabral de Finanças, que é o Haroldo Mota. Então a gente tem um conselho muito profissional, mas é muito profissional. Então as decisões nascem da seguinte forma: a empresa precisa ter um conselho atuante e bem antenado com as tendências e da mesma forma executivos do mesmo nível. Por quê? Porque eles se complementam. A governança que um conselho pode trazer para o negócio, junto com executivos bem formados e com base e conhecimento também de governança, pode fazer uma empresa ir para o sucesso ou para o fracasso. Mas assim, esse conselho ele funciona a partir, obviamente, as tomadas de decisão desse conselho se dão muito a partir de dados, de informações. Então, vocês se reúnem a partir de uma informação colocada à mesa ali para que... Existe uma pauta, a gente tem reunião do conselho, por exemplo, a nossa próxima vai acontecer dia 28 e 29. Dentro dessa pauta tem periódica? Ela acontece em 2 dias, todos os meses. Ô Guima, posso chamar de Guima? Ah, eu sou o Guima. A gente está falando muito da empresa, mas eu quero conhecer um pouquinho mais do José Guimarães. Como é que você se preparou para chegar onde você está hoje? Isso é um assunto bem legal, porque eu sou bacharel em administração e essa formação ela veio quase que uma obrigação, porque eu fui acumulando muita prática dos negócios de varejo. Eu fui crescendo junto com isso e acabei fazendo administração para complementar. Depois disso, aí sim, eu busquei várias especializações voltadas, ora para estratégia, ora para governança. Acabei de concluir um curso de conselheiro profissional no IBGC. Para quê? Para que as fases que o profissional vai galgando, ele precisa se preparar para a próxima. Esse é um grande ponto. Eu fui fazendo isso. Eu não atropelei, eu não fiz algo que antecedeu XYZ, não. Formação, especialização em estratégia, depois metodologias ágeis para gestão, né? Depois gestão comercial. Qual que é o peso do network, do relacionamento
nessa sua conquista, nessas suas conquistas, nessa caminhada, nessa jornada sua? Eu acho que o network ele ajuda demais sobre vários aspectos, mas para uma validação, que o mercado se conhece. O Guimarães não foi contratado no Novo Mundo só porque ele tem um cabelo lindo. Para você que está no podcast aí, o Guimarães não tem cabelo. Não tem cabelo. E está bem resolvido com isso também. Super bem. Eu tenho uma barba linda, né? É mais ou menos assim. E uma humildade também. Então, não, claro, porque né, se não for humilde não tem nem jeito, né? Mas vamos em frente. Toda a chancela do Guimarães enquanto profissional, pessoa, o network acaba ajudando muito. Mas se for só uma casca, não adianta nada. Se não tiver conteúdo. Tem que ter conteúdo. Você tem que ter entregas. Você tem que ser o cara das entregas. Esse é o ponto. Perfeito. Você tem o cara da entrega, aí o network chega e fala assim, não, além de entregar, ele é um cara idôneo. Além de entregar, ele é um cara... Gente boa. Ele é um cara que... Correto. Bom de relacionamento. É um cara que você pode confiar. É um cara, ele não é um carreirista. É um cara que chega, constrói um projeto. Ele não vai embora achando um projeto inacabado, como você disse. E você está com 47, CEO de um grupo importante aí do varejo nacional. Tá bom do jeito que tá ou você tem outras ambições? Um homem que tem coragem de falar que tá bom com 47 anos e tá doente, porque não pode. 47 anos está começando. Eu me sinto jovem pra caramba, né? Tem muita lenha para queimar. Sobretudo dentro do Novo Mundo, quero fazer muita coisa aqui dentro, né? Tem vontade de fazer, tem tanta coisa, tem um mundo esperando a Novo Mundo, né? E depois disso, o executivo ele tem um limite ali, até porque, não porque ele não possa acumular mais conhecimento para trazer para o negócio, mas tem coisas que tem ciclos, vamos colocar dessa forma. Não, e a minha pergunta vem muito no sentido de projetar, planejamento. Eu acho que uma pessoa sem meta é uma pessoa sem propósito. Então, nesse sentido, o que é a sua meta? Se você puder, obviamente, compartilhar isso. Qual que é o seu projeto de vida profissional? Eu quero ser executivo, mantendo esse cargo de CEO, seja no Novo Mundo, seja em outra empresa do próprio grupo, talvez, ou até em outras, né? Por um tempo ainda, porque eu estou me preparando para chegar um momento eu vou ser muito útil para as empresas como conselheiro. Porque depois que se você faz um bom trabalho como CEO, você pega uma base de conhecimento muito interessante. Quando você diversifica os ramos, como eu fiz, né, saindo do ramo de moda para vir para o ramo de móveis e eletro, e ter passado por toda a operação até chegar no cargo CEO, você acumula muita massa crítica de conhecimento. Isso pode ajudar empresas de vários segmentos. Você é um executivo nato ou um executivo que aproveitou oportunidades? Eu te pergunto isso, você já pensou em ter o próprio negócio, em começar algo do zero, em construir a própria história? Eu já tive, né? Já tive. Quando eu era jovem, muito jovem. E quando eu era muito jovem, eu tive uma indústria de moda, né? Fiquei com ela por 10 anos. Com 27 anos eu decidi mudar de negócio, de ramo. E aí... Mas deu certo o negócio? Não. Geralmente quando você muda de ramo, o que acontece? Ou você quebra, né? Ou você vende o negócio para um outro negócio melhor ainda. No meu caso, uma fase muito complexa da economia, 93 para 94. E eu acabei meu negócio ruindo. E eu aprendi muito com aquilo. Aprendi, inclusive, uma coisa muito importante, que é você tem que se sujeitar mesmo em alguns momentos para poder chegar ao momento de aprender o máximo possível e poder depois se posicionar. A vaidade é um negócio terrível. Eu era muito vaidoso, muito vaidoso. Hoje eu não tenho tempo ruim para o Guima. Não existe problema que o Guima não queira, no mínimo, buscar uma solução. E como é que foi esse processo, esse crescimento? Aí, às vezes você tem que chegar no fundo do poço para você poder ter humildade e começar a aprender, né? Eu não sou diferente da grande maioria das pessoas, dos seres humanos que conseguem evoluir, meu amigo. Humildade é palavra-chave. Essa palavra é maravilhosa. Se você chegar hoje no Novo Mundo, você vai ver um outro perfil nos corredores do Novo Mundo. As portas estão... A minha porta não tem mais divisória, não tem hierarquia declarada, é conexão em rede ali dentro. É óbvio, eu tenho diretores, temos gestores, temos gestores corporativos, mas todo mundo se comunica, se conecta, tem um diálogo super aberto. Mas vamos explicar melhor. Eu queria
te ouvir melhor sobre isso aí, sobre humildade, né? Para o que é, na prática, uma pessoa humilde, assim, positivamente falando? Meu ponto de vista sobre a questão da humildade é o seguinte: para mim, a forma que eu trato o senhor Luciano e a forma que eu trato as pessoas que às vezes estão no cargo. A tia do café. Eu acho até ruim de todo mundo cita a tia do café. Porque ela é a pessoa mais desejada. Porque às vezes a tia do café é o jovem do café. Hoje tem o jovem do café. E eu não tenho nenhuma vergonha para isso, porque a gente tem que começar nessa vida. Tem que ser, às vezes, você gosta de servir. As pessoas, eu gosto muito de servir, eu gosto de cozinhar, eu gosto de preparar. Eu acho que esse é um ato de amor, mas eu estou falando o seguinte: as pessoas têm que aprender um pouco mais a não ter essa distinção, sabe? De eu trato essa aqui de um jeito e essa aqui eu trato de outro jeito. O Guima é Guima. Ao ponto dos jovens que entram começaram a me chamar de seu Guima, até entender que é só Guima. Mas ele quer lá, seu Guima. É o seu Guima. Não existe seu Guima, é Guima. É o CEO Guima. É, CEO Guima. Mas no final é isso. Eu acho que a humildade, para mim, é você ter um pouquinho mais de empatia, se colocar um pouco mais no lugar do outro, e entender que a grosseria, o maltrato, o desprezo é algo que não cabe mais nesse mundo. Agora, Guima, o que você, qual é ou quais são as características aí que mais te atraem nas pessoas, no sentido de contratar, de dar oportunidade, de abrir espaço, de fazer aí um upgrade na carreira profissional de alguém? O que te pega? Então, o que é seu ponto fraco, assim, que você valoriza mesmo? A minha entrevista, geralmente, quando o candidato me atrai, é uma entrevista longa, porque ela começa de um jeito, se eu sentir que não tem fit, com 30 minutinhos, tchau, não tem jeito, não bateu. Agora, eu sou o cara que acredita demais nas suas entregas, o que você fez, se você se posiciona de forma autoral mesmo, não é nada copiado, fui lá no Google e peguei, eu fui lá e conversei com alguém, alguma coisa que realmente sai de dentro. Nas suas entregas, às vezes eu valido muito mais a sua prática, a forma de entrega sua, que é muito importante. Eu sou um líder de grande execução. Meus projetos, na grande maioria, acontecem porque eu estruturo bem o projeto e vou até o final. Tem que entregar, a gente tem que encontrar uma alternativa para entregar. E eu vejo muita gente muito rasa, uma excelente formação, às vezes fez um curso lá em Harvard, foi lá em Kellogg, e chega e fala e tal, o que você entregou? Não, a gente e não sai. E às vezes eu pego um cara que estudou numa universidade pequena, de uma cidade do interior, às vezes não fez nem uma pós-graduação, e o cara dá um show de quê? De originalidade, sabe, de criatividade, de garantia de execução, de compromisso. Aí o cara me pega, bicho, porque no final o que eu quero como colaborador, o cara que compra a minha briga, a nossa briga, a briga da nossa família, que é a nossa Novo Mundo.com, e ajuda na entrega, porque esse negócio é um negócio que não é computador, não é só computador, não é só tecnologia, tem que ter entrega. Guima, a pandemia acelerou demais os negócios digitais, né, o comércio eletrônico no mundo inteiro, até porque era a única opção que se tinha durante algum tempo, no lockdown, enfim, você só conseguia comprar alguma coisa pela internet para receber em casa, inclusive comida. E agora a gente está vendo uma retomada, né, das relações presenciais. O que não volta mais? Aquilo que a gente era no antes da pandemia. Tem muita coisa que não volta, do meu ponto de vista, não volta mais. Sobretudo a pessoa cética que falava que não queria comprar no digital. Quantas pessoas fizeram sua primeira compra e gostaram? Então, funcionou, se você é uma empresa varejista que fala que não precisa do digital, você está fadado ao fracasso. Porque tem que ter um braço digital no seu negócio. Da mesma forma, aquele cara que é pure player digital e fala que não vai ter nenhuma conexão emocional com o cliente, ele está fadado a um insucesso também, né? Então, eu vou te falar de coisas que não vão ter mais, eu acredito muito nisso, de um canal único, isso não vai existir, e tem algo que eu acho que nunca mais vai embora, que é a relação. É você, os clientes, as pessoas estão desesperadas para se relacionar de novo. E isso aquilo que a gente estava falando, né?
a tecnologia estava limitando isso demais. Eu acho que agora vai ter mais pessoas adeptas a multicanal. A Novo Mundo passou pelo trabalho remoto? Passou, e a gente, olha para você ver o que é relacionamento. Ó. A gente ficou 65 anos no mesmo endereço. Um prédio na Rua 3, cheio de portinha, de escadinha, que tinha, cada andar era um grupo de operações lá dentro, um comercial no primeiro andar, contabilidade no segundo e por aí vai. E quando a gente fez a transformação das lojas, e pensou assim, agora vamos voltar, o pessoal que está no home office, quando chegou aquele impacto de voltar para aquele cubículo, né, você está dentro de uma sala, foi assim, as pesquisas, ninguém quer voltar. Até que um dos próprios gestores indicou, deu uma ideia, mas a gente já não paga o aluguel, o que a gente não vai para uma área melhor, diferente, lá na área do CD nosso, cria um ambiente diferente para a gente. Eu tenho certeza que muitos vão querer ir, meu amigo. A gente tem hoje um centro de convivência, a gente não tem mais um escritório no mundo, é um centro de convivência que tem paisagismo, tem uma fonte, um restaurante delicioso, cheio de coisa gostosa, um ambiente todo integrado, não tem paredes dentro do Novo Mundo, não tem paredes na nossa sede administrativa, no nosso centro de convivência. A gente tem atividades quase toda semana, tem lugar para descanso, tem lugar para você desestressar com um cafezinho em cima, você precisa sair fora da sua mesa, um lugar diferente, com vista para uma mata, um bosque. O negócio é outro. E sim, agora ficou mais complexo até de como é que a gente administra, porque então todo mundo querendo voltar para o escritório, a gente quer fazer um rodízio. Então a gente tem um rodízio, híbrido. É um híbrido de, sei lá, dos nossos quase 300 colaboradores que ficam na sede, fica 150 em casa, fica revezando. Porque todos querem participar, querem ficar um pouco em casa e todos querem ficar um pouco na administração. Como é que é hoje o investimento da Novo Mundo e o lado social? Vocês adotam alguma causa? A nossa principal causa hoje é o desenvolvimento do jovem. A gente entendeu, no meio desse processo de criação dessa nova empresa, que a gente tem muito conteúdo do jovem, seja no trabalho, no primeiro emprego, seja na formação dele, seja no apoio à família dele. Então a gente tem um trabalho muito voltado para o primeiro emprego, para o jovem, para o desenvolvimento. Junto com isso, tem vários trabalhos. Por exemplo, a gente acabou de apoiar o Fogaréu lá de Goiás, foi lindo, né? Foi muito legal. Uma festa maravilhosa. A gente apoiou da mesma forma esporte em Manaus, a gente ajudou, já participou do Sírio, lá de Belém. Então a gente tem trabalhos culturais, trabalhos sociais, a gente começa um novo trabalho social que a gente quer ser a referência em doação para instituições que precisam nas regiões onde a gente atua também. Então, mas esse ano não posso dar spoiler que não está pronto o projeto. A gente começou, ele tem uns 60 dias e está amadurecendo a estruturação dele. O braço digital da Novo Mundo é cada vez mais forte, né? Eu acho que os investimentos na mesma proporção. E a gente vive uma situação sem precedentes no Brasil, acho que no mundo de uma forma geral, até por conta da aceleração aí dos modais tecnológicos, enfim, do e-commerce, que é a escassez da mão de obra, a dificuldade de se contratar, por exemplo, um desenvolvedor, um programador, para poder dar conta aí de um site. Você está falando da necessidade de um empresário, por exemplo, ir para a internet. Mas como isso hoje não consegue uma mão de obra, e quando consegue é uma mão de obra inviável, por exemplo, para um pequeno, médio empresário? O pequeno e médio, acho que eles têm que se juntarem, né? Tem que se apoiar uns nos outros e tentar criar alternativas comuns. No nosso caso, quando eu assumi a empresa, a gente tinha menos de 20 colaboradores na TI, hoje são mais de 100. E durante esse processo teve um momento complexo demais de falta de gente. E a gente startou na mesma linha do consultor, né, de operações de loja, um trabalho para o cara de TI que está começando os seus estudos. Então ele está fazendo a faculdade de ciência da computação, de engenharia da computação, ele tem condição de participar da Novo Mundo num projeto chamado Academia de Inovação. E ele tem lá, vai criando o seu roadmap dentro da sua carreira, dentro da Novo Mundo, aprendendo junto com a universidade, aprendendo na prática. E ele vai criando. Então hoje a gente tem um time legal nesse projeto. Guima,
perguntei há pouco aí sobre a questão do seu próprio negócio, você chegou a montar, o negócio não virou, quer dizer, virou, né? 10 anos de... O São Luciano já teve negócio que não foi bem. Que não funcionou. Mas eu queria, assim, trazer um assunto aqui que às vezes é meio clichê, que é possível ser empreendedor sendo funcionário de alguém. Eu queria que você falasse isso, talvez para aquela pessoa que está nos ouvindo aqui, que está vivendo essa crise. Eu quero abrir meu próprio negócio, ou como ser empreendedor trabalhando para outra pessoa. Mas você pode até ser empreendedor, desde que não tenha conflito de interesse, e desde que uma coisa não prejudique a outra, eu acho que não tem problema nenhum. Eu tenho um negócio de incorporação, pequeno negócio de incorporação, gosto de fazer ramo imobiliário, eu sempre gostei. Eu já vim para cá fazendo isso, né? Então, já foi cartas na mesa com o Carlos Luciano, me entrevista, falou, tem essa pequena incorporação, digo sim, que é o que eu gosto também de fazer junto com o meu. E esse sempre deu muito certo, sempre foi de muito sucesso. Eu tenho uma sócia espetacular, que é a minha esposa, que eu amo de paixão, dona Denise. Na verdade é a chefe, né? Ela manda em tudo. Eu custa mandar um pouquinho no Novo Mundo, né? Mas o resto é ela mesma. E ela é o gênio criativo da incorporadora. Mas, então eu consigo fazer as duas coisas. Eu dou lá a linha estratégica e executiva para ajudá-la, mas a criação é dela, então ela me toca. Então, eu sou sócio, mas não sou sócio, não me atrapalha no Novo Mundo. Papo bom demais, mas já vamos caminhar agora para as nossas amenidades, para encerrar aqui. Assim, eu sempre deixar um gostinho de quero mais e a gente vai ter uma nova conversa no próximo estúdio do podcast do Curta Mais. O que é felicidade para você, Guilherme? Felicidade é chegar no topo levando os amigos. Sozinho, presta não. É vida compartilhada. Eu tenho um amigo que está comigo há 15, 20 anos aí, trabalhando comigo, produzindo pra caramba, me ajudando a Novo Mundo. Você tem uma casa na praia e ter amigo para levar. Você é doido? Presta não. Não compensa, né? De jeito nenhum. E o que você consegue fazer para poder trazer o equilíbrio para a vida profissional, que demanda estresse, você tem pressão, você é cobrado por resultado e tudo. Como é que você faz para equilibrar e para estar sempre bem, independentemente do cenário e da circunstância? Fazer boas escolhas, porque eu faço o que eu amo. Eu namoro com a minha esposa desde os meus 17 anos. Eu tenho os 3 filhos que eu sonhei ter. Então, assim, fazer boas escolhas é imprescindível, tá? Porque tudo que você faz com prazer. Então, não tem como você ser feliz fazendo algo que você não gosta. Então, eu consigo ter esse alinhamento, esse equilíbrio, porque eu tenho um momento certo no Novo Mundo, um momento certo no outro meu negócio, com a minha família, com a minha mas na rotina, por exemplo, você tem lá o seu hobby, suas atividades, o que você gosta de fazer para poder dar uma desestressada? Eu corro, eu leio e vejo filme. Mas assim, isso, eu não trato isso nem como hobby, cara, porque eu corro porque eu preciso. Preciso e apanhei gosto porque eu preciso. Eu adoro ver filme, mas não tenho todo o tempo que eu gostaria. E leio quase sempre nos intervalos de algum voo. Você gosta do que você faz? Você ama trabalhar com o que você trabalha? Aí, meu amigo, aí lidar com gente, então assim, acaba não sendo um peso, você não precisa criar recursos aí. Eu acordo feliz de poder trabalhar. Sempre foi assim. Quem trabalha comigo há, sei lá, 20, 30 anos sabe o que eu estou falando. Pois é, e esse é o segredo, talvez, ou um deles, para você conquistar mesmo uma vida uma vida plena, uma vida de abundância, é você conseguir os recursos necessários para você ter qualidade de vida fazendo aquilo que você gosta. Eu não sei, eu olho para você e só penso que você faz o que você gosta, Marcelo. É uma resposta que está no coração de quem conquistou alguma coisa. Você vai conversar com o Soluziano, você vai conversar com a Bia Diniz, essas pessoas fazem o que gostam. Então vamos falar para essa pessoa que está nos ouvindo aqui que a ficha ainda não caiu, que está indo trabalhar pesado, que volta para casa arrependido, nossa, que tempo perdido. Qual que é a luz no fim do túnel para essa pessoa? É você tomar uma decisão. Em 1999, eu olhava com uma pilha de cheque que eu ouvi de cliente assim e ficava preso em querer cobrá-los. O dia que eu decidi queimar a pilha e mudar de ramo para um negócio que eu acreditava que poderia ser diferente da minha vida, eu fiz isso e minha vida mudou. Então você tem que decidir, cara. Onde que você busca inspiração? Na minha mãe, nas memórias que a minha mãe trouxe para mim. Minha mãe era fenomenal, cara.
em todo momento, me motivando, falando que você podia mais, que você é inteligente, que você pode, que você faz, mas você tem que ter humildade. E ela tinha uma frase dela que eu carrego comigo, vou carregar o resto da minha vida. Meu filho, seja manso e humilde de coração. Ninguém vence pela guerra, vence pelo convencimento. E seu pai? Meu pai, infelizmente, não foi um pai presente. Se separou da minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 8 anos. E minha mãe assumiu um filho e 2 filhas para criar e mostrou que é possível ter 3 filhos bem-sucedidos, vindo de família humilde, de uma costureira, né, e casar, ex-esposa de um padeiro, e todos os 3 filhos tiveram condição de ter uma vida interessante. Mas nenhuma mágoa, nenhuma... Meu pai? Eu já tive. Mas eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento que mudou minha vida. Então hoje eu aceito a minha hereditariedade, porque se não fosse meu pai, eu não estaria aqui também. Então eu tenho que respeitar isso. Tem a ver com constelação familiar, com... Tem um monte de coisa ali, né? Então eu hoje cozinho bem, porque meu pai era um excelente cozinheiro. Eu gosto de escolher bons perfumes, porque meu pai era um cara que andava, todo mundo falava que ele é cheiroso. Tudo isso tem impacto na sua vida. Se você olhar só a parte negativa, você não vai pra frente. Algum livro que te inspirou, que te inspira, você gosta de ler? Cara, eu gosto de ler e tem vários livros interessantes voltados para negócio. Então, assim, eu gosto demais do Oceano Azul. Deixa aí, Oceano Azul. Por quê? Porque eu busquei a referência do Oceano Azul para Novo Mundo. Eu não aguentava mais viver num oceano de sangue derramado, de preço, de briga. Preço é tudo, corta daqui, ocupa o que oferta, isso é morte. O certo é uma experiência maravilhosa que hoje a gente está vivendo no Oceano Azul. O Novo Mundo cresce 22% esse ano, enquanto o mercado inteiro cai. O Centro-Oeste, o varejo no Centro-Oeste cai 1,2%. E o Novo Mundo cresce 22%. Caramba. E é um livro que você deixa como dica, como recomendação? Digo para todos, amigos. Oceano Azul. Sempre eu sinalizo, você pensa sempre que você tem que ser diferente, você tem que ter diferenciais para poder crescer. Você falou que gosta de filme, então deixa aí uma dica de filme, de série. Cara, eu sou eclético demais. Eu tô vendo agora Succession, que eu tô achando muito fantástico. legal. É sensacional. Mas de Game of HBO, Thrones... tá, gente? Succession é HBO. Mas série fantástica. Mas de Game of Thrones, até The Walking Dead eu já gostei. Então eu sou eclético demais. Você sabe música. Música. Eu gosto de MPB. Eu gosto de MPB porque... Não, eu gosto de MPB porque eu sou lá de Minas Gerais, meu Clube da Esquina, Milton Nascimento, tem Flávio Venturini, tem tanta gente massa demais. Bom. Então eu gosto. Muito bom. A gente falou tudo que a gente falaria aqui em frente a um podcast, mas eu vou levar o Guima agora para a gente finalizar o nosso programa para uma conversa privada, pode ser? Só se for agora. Vamos para lá, continue com a gente aqui no nosso podcast, a gente só vai mudar rapidinho de cenário e já continua aqui no bate-papo. Show de bola. Se tem uma coisa que eu sempre digo para o convidado meu aqui, é que ele nunca deu uma entrevista nessa situação, nessa circunstância. Então é a nossa conversa privada, literalmente. Me perdoe o trocadilho, mas foi uma brincadeira que a gente fez aqui para poder trazer um pouquinho de pitada de bom humor aqui no nosso podcast, no nosso programa, no nosso episódio aqui do YouTube. E eu quero te perguntar, Guima. Cuidado, que eu estou numa situação bem complicada aqui. Quem é o Guima? Aproveitando esse cenário, esse contexto aqui, quem é o Guima, o José Guimarães, quando ninguém está vendo? O Guima, quando ninguém está vendo, é um cara até que chora. Porque todo mundo olha para mim como se eu fosse uma pedra, que não existe problema, que supera, mas eu sou um cara que chora. Eu acho que de vez em quando são poucos os momentos que eu paro para dar aquela chorada. E chorar também faz parte. Te fazer uma pergunta bem característica aqui, bem apropriada. Qual foi a maior merda que você já fez na vida? Ser cruzeirense nos últimos 2 anos. Não, mas agora tá bem, né? Com o Ronaldo Fenômeno. Até agora eu não vi nada. Tô sentindo tudo assim, eu tô arrasado com o Cruzeiro. Foi vitória até 2018, lá pra cá eu tô sofrendo demais. Agora falando ainda de ambiente de trabalho, de ambiente profissional, qual que é a merda que você não admite? Você manda pro RH. Eu acho que a principal coisa é ingratidão. Ela tá acima de qualquer coisa. Ingratidão é um negócio que não dá para aceitar. A gente lutar, tentar compartilhar, tentar apoiar, a pessoa te dá uma facada. Quando eu falo em ingratidão, eu não estou falando só naquele cara que
não compactua, às vezes, da mesma visão. É aquele cara que age contra a empresa, contra o amigo, contra a família. Ingratidão é um negócio que eu não perdoo. Agora, se você fosse CEO do Brasil, tivesse a caneta na mão, ou pelo menos um papel higiênico na mão para limpar a maior merda do nosso Brasil, por onde você começaria? Para que o nosso país fosse para frente. Bom, eu vou falar um negócio que é duro, mas nenhum negócio sustentável sobrevive sem fazer um enxugamento na estrutura. Eu ia partir para o fight para ajustar a estrutura. A Novo Mundo tinha 5.800 colaboradores em 2015. Eu conversei com o José Guimarães, muito bom nosso papo. Prazer. Seja sempre bem-vindo ao Curta Mais. Obrigado, fazer um agradecimento especial. Novo Mundo é a apoiadora cultural dos conteúdos que o Curta Mais promove de forma gratuita e espontânea, promovendo o Estado, a gastronomia, a cultura, o turismo do nosso Estado, da região Centro-Oeste, e um dos parceiros importantes nossos é a Novo Mundo. E ele não está aqui por causa disso, e você percebeu, porque tem história para contar, e sempre quem tem boa história para contar vai estar sentado lá na minha mesinha, ou então aqui na nossa conversa privada. Guima, sucesso para você, cada vez mais. Demais a E oportunidade. a porta sempre escancarada para você e para boas histórias. E a mesma coisa no Novo Mundo. Esporte escancarado. Obrigado, gente. Valeu.